O que é que você precisa para faturar 240 mil reais como consultor financeiro empresarial? Eu vou compartilhar com você uma das ferramentas que a gente utiliza dentro da Tech Finance Business, porque as pessoas que vão começar a trabalhar com consultoria financeira empresarial para pequenas empresas especificamente, fazem contas que eu vou carinhosamente chamar de contas de padaria, né? Então, primeiro que você provavelmente tem uma receita, tem uma referência de receita mensal, né? Muitas pessoas pensam, por exemplo, em transição, então querem saber quanto que eu vou ganhar por mês, na média, atuando como consultor financeiro empresarial para pequenas empresas. Então, a pessoa diz assim, pô, eu gostaria de ganhar 15 mil reais. 15 mil reais seria um bom número, né? Um mínimo aceitável, vamos supor. Se eu cobro na média 5 mil reais, eu preciso de 3 clientes, porque 15 vezes 3 vai dar 15 mil. Né? Então, se eu tenho 3 clientes, eu vou ter 15 mil reais por mês. Quando você vende uma assessoria financeira empresarial, uma coisa muito importante acontece. Antes de falar que coisa é essa, se você não está inscrito no canal, se inscreve e deixa o coraçãozinho caso você curta este conteúdo, beleza? Vamos lá. Então, que coisa é essa? As pessoas vendem uma assessoria empresarial, né? Então, a característica da prestação de serviço é continuada. E na nossa metodologia lá na Tech Finance Business, o ciclo desta assessoria ele é anual, renovável, por enquanto que a relação estiver boa. Então você tem, né, uma trilha da assessoria financeira empresarial muito clara. O que é que acontece no setup, né, que é o início da relação, o que é que acontece no ongoing, o que é que acontece cada mês, quais são os entregáveis, como se dá essa renovação. Então você tem lá um fluxo de trabalho claro com uma régua de contato posta para 12 meses. Então se eu fecho um cliente por 5 mil reais a mensalidade, as pessoas comemoram dizendo o seguinte, fechei um contrato de 60 mil reais. Por quê? Porque é 5 mil vezes 12, né? Eu vendi um serviço que será prestado por no mínimo 12 meses. Sendo que eu não faturei 60 mil. Eu faturei 5 esse mês, depois 5 no próximo mês, depois 5 no mês subsequente e assim por diante. Então, o que é muito comum? Na nossa metodologia, a gente tem uma ferramenta chamada Farol de Precificação, que sensibiliza a partir do diagnóstico inicial da empresa qual o valor justo para cobrar a mensalidade desta empresa. E a mensalidade multiplicada por 12 meses vai apontar então qual que será o valor deste contrato. Na nossa metodologia, através do farol de precificação, o valor mínimo é de 4 mil reais por mês. Por quê? Porque o que se faz como consultor financeiro empresarial, que ajuda a companhia a tomar decisões estratégicas, utilizar o financeiro como uma vertical estratégica para apoiar decisões importantes para a empresa, projetar o fluxo de caixa e assim se antecipar a oportunidades e problemas, esse é um posicionamento estratégico. Inclusive, o nome da prestação de serviço, na nossa sugestão, leva este termo, né? Então, assessoria financeira empresarial estratégica. Não estou dizendo que é melhor nem pior, é só para fins comparativos, não é um BPO, né? Ou não é aquela contabilidade mais objetiva da emissão de guias que converge para um preço por hora, um salário mínimo, alguma coisa assim, que inclusive seria caracterizado ali na terminologia da estratégia do Oceano Azul como o Oceano Vermelho, né? Tem muita competição, a disputa de preço é muito alta, né? A gente não quer se posicionar dessa forma, então, voltando aqui, o ticket médio proposto é de 4 mil reais, né? O que é que novos consultores relatam muitas vezes? Às vezes até por uma crença, tá? Às vezes até por uma crença. Putz, mas aqui na minha região e tal, eu navego em empresas menores e eu não consigo cobrar um ticket mínimo de 4. O meu ticket médio é de 3, não é de 4, é de 2.500. E isso é um super problema, logo eu não sei se a metodologia serve para mim. E aí, o que eu quero mostrar aqui é que, primeiro, né, sim, considerando que as pessoas e as empresas têm uma maior elasticidade a preço quando você fala de serviços profissionais, então muito depende de você, como você se posiciona, como você apresenta e vende e para quem você faz isso. Dar descontos no preço, quando você forma uma carteira de clientes, eu vou fazer um exemplo aqui com uma carteira de 10 clientes, isso machuca muito a tua própria DRE, tá? O que é que vai ser esse business para você? Mas se você não tem a capacidade, ou se você imagina que você não vai cobrar 5, 6, 7, 8 mil reais na média por cliente, na sua primeira safra ou na sua primeira carteira de cliente,
não é o fim, existe luz no final do túnel, porque na verdade o que eu quero mostrar para você aqui é que você pode ter essa receita dos 240 mil que eu falei, cobrando um ticket médio menor do que os 4 mil, mas você tem que cruzar ticket com retenção. Essa matriz que é o que eu vou mostrar aqui, de ticket contra retenção, que vai determinar qual é o teu potencial de geração de receita a partir de uma mesma carteira. Então, qual é a grande reflexão aqui? Dá para cobrar menos. Se você puder não cobrar menos, não cobre menos, mas dá para ter uma carteira onde o seu ticket médio é de 3 mil, é de 2.500 e ainda ser feliz, desde que, para compensar isso, você seja bom em retenção. O que é que não dá? Não dá para você cobrar muito barato e não reter os seus clientes. Porque você vai ter um esforço comercial de braço, de reoxigenação dessa carteira que uma hora você vai cansar, né? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela contigo. Então, essa é uma das ferramentas que a gente trabalha na construção do planejamento dentro da Tech Finance Business. Você consegue replicar isso fácil aí, né? E é o seguinte, primeira coisa, eu faço aqui um balizador de receita, né? Então, qual o mínimo aceitável? Quanto que eu diria o seguinte, pô, se o meu negócio de consultoria financeira empresarial estivesse trazendo isso de receita mês, eu estaria feliz. Eu coloquei aqui 15 mil. Qual é o desejável? 30. Então, 15 mil por mês gera uma receita equivalente anual de 180 mil reais. Todo mês 15 mil, se você multiplicar por 12, você tem um potencial de geração de receita de 180 mil reais. O desejável é 30, 360 mil. E o que é champanhe aqui? Champanhe, putz, acima do desejável eu vou estourar uma champanhe que eu tô, né? Eu tô no céu. E montei aqui embaixo essa matriz de ticket, né, contra retenção, que eu chamei aqui de LTV, que não é na prática LTV, o conceito de LTV do Lifetime Value, né, quanto que eu gero de receita ao longo da vida útil desse cliente comigo, muito provavelmente você vai ajudar esse cliente a resolver outros problemas, pelo menos a gente faz isso, né, esse conceito de ecossistema, e ao resolver outros problemas, isso vai gerar receitas marginais para você. Mas aqui eu estou falando só do tempo de contrato, quantos meses você vai reter esse cliente, né? Então, basicamente é o seguinte, ó, 3 meses no mínimo de retenção, que assim, não faz sentido ser menos do que 3 meses, é um tempo de um bom setup, né? Na nossa metodologia, 2 a 3 meses ali. Então, se o cliente cancelar antes dos 3 meses, ou você fez alguma coisa muito errada, ou ele teve um imprevisto muito grande, né? E 12 meses, que é o tempo máximo de contrato antes da renovação. Então, nesse eixo vertical aqui, você tem os meses, 3, 4, 5 meses, e no eixo horizontal, está marcado em 4 mil aqui, né, o ticket mínimo da nossa metodologia. Então, eu puxei isso até 2, menos do que 2, na minha avaliação, ou você está com o cliente errado, ou você está fazendo você está entregando um outro tipo de serviço, né? E fui até 8, né? Só para a gente montar essa matriz. Considerando aqui em cima, né, uma carteira de 10 clientes, né? Isso aqui, inclusive, se você estiver conseguindo enxergar aqui a fórmula, é igual vol de vendas, volume de vendas em quantidade de clientes, que vem da outra aba, plano de receita, onde a gente de fato constrói um plano de receita para 12 meses, né? Mas eu não vou entrar no mérito nisso nesse vídeo aqui. Tudo que está em vermelho é o cruzamento nessa matriz que vai me entregar uma receita anual abaixo dos 180 mil, que eu determinei que é o meu mínimo aceitável, que é nada mais do que a multiplicação da minha referência mensal de 15 mil por mês, certo? Tudo que estiver marcado de amarelo está nessa zona que vai entre o meu mínimo aceitável e até o meu desejável, o limite superior do meu desejável, né? E acima de 360.001 reais, eu estou acima do desejável. Cenário champanhe é o que está marcado aqui no canto inferior direito desta tabela, desta matriz, está marcado em verde. Onde que eu quero chegar? Olha só, veja, eu consigo ter uma receita acima do mínimo desejável, certo? Do mínimo, né? Do mínimo aceitável, perdão, e caminhando para o desejável, ou seja, tudo que está em amarelo, mesmo que eu cobre menos do que 4 mil. Desde que eu tenha, ó, esse cruzamento aqui, 3.500 com 6 meses, eu tenho 210 mil, né?
O que eu provoquei aqui no início do nosso papo foi como ter R$240 mil de receita anual com consultoria financeira empresarial. Na nossa metodologia imagina que todos os meus clientes eu vou cobrar o ticket mínimo, mas eu vou reter esses clientes por 6 meses. Eu não preciso ser um as da retenção, manter todo mundo por 12 meses, por metade do tempo, 6 meses. Eu já chego nos R$240 mil com a receita deste serviço prestado, com esta carteira. O que tá pontilhado aqui, essa linha pontilhada roxa, né, é uma linha saudável, né? Ou seja, eu nem preciso ser um AS da precificação e do posicionamento, nem preciso ser um AS da retenção. Vou ter uma receita média aqui de R$330 mil neste campo aqui que está pontilhado. Mas a análise que eu quero que você faça é isso aqui. Pô, tô começando, eu só tenho um cliente de 3 mil, de 2.500. Então, o que é que isso me diz? Que, olha, eu posso cobrar R$2.000 a R$3.500 por mês, desde que eu seja bom em retenção. Se eu for bom em retenção e eu tiver uma retenção média, por exemplo, de 8 meses, significa que eu vou ter uma receita superior a R$200 mil só da venda da assessoria financeira empresarial estratégica. Então, dá para ser feliz se eu alcanço empresas menores, desde que eu tenha consciência que eu preciso compensar isso com retenção, e o oposto também é verdade. Eu posso ter poucos clientes se eu for bom nas duas coisas, ou eu posso até não ser tão bom em retenção, mas se eu precificar bem, eu posso ter uma receita anual que vai lá para casa dos 240, 280, 300 mil com a carteira de 10 clientes. Bem, fica a reflexão, eu espero que essa provocação tenha sido útil para você que trabalha ou que quer trabalhar com consultoria financeira empresarial. Só o ticket e a quantidade de clientes não conta a história, fica muito atento à retenção, porque errar ou acertar a mão na retenção pode ser a diferença entre uma história triste e uma história muito feliz. De novo, se você não está inscrito no canal, se inscreve, se curtiu esse vídeo, curte, e se conhece alguém que quer trabalhar com consultorias financeiras empresariais, fica o meu convite para você compartilhar também. Até o próximo vídeo e um forte abraço.